Esta noite eu quero dar prosseguimento a um assunto que ministrei aqui a última vez, falando sobre os laços do inimigo, como escapar dos laços do inimigo. E eu quero reler com vocês o texto, procurar situar vocês no assunto, porque talvez alguns de vocês não estavam e quem sabe não assistiu a outra parte do assunto, então eu vou tentar situar vocês dentro do assunto, estarei ministrando. Então, primeira ou segunda carta de Paulo a Timóteo, abra sua Bíblia, capítulo de número 2, versículo 24 ao versículo de número 26. Não sei quem é que está projetando aí, nos textos. Aí quem projetar, vou precisar. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24 ao 26. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se, porventura, Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Quem diz amém? Esse texto eu já comuniquei de que Paulo está aconselhando a Timóteo, que era um pastor local, a tratar dos assuntos relacionados a crentes, não se trata aí de pessoas não crentes, e falar de pessoas crentes laçadas pelo diabo. Parece que para os nossos dias existe uma divisão de opinião com relação a isso, por conta de algumas ideias heterodoxas. Nós temos correntes erradas acerca dessas questões, principalmente quando se trata da teologia da libertação clássica e também da teologia da libertação neopentecostal. A teologia da libertação clássica, ela trata dessas questões de libertação mais do lado político, social, e a teologia da libertação neopentecostal enveredou por um caminho de prosperidade, mas aquela visão da teologia da prosperidade que não tem apoio nas Escrituras, atribuindo que tudo que o crente passa aqui tem a ver com o diabo, tem a ver com pecado, tem a ver com erros que a pessoa cometeu. Então, o assunto que eu vou tratar aqui esta noite não tem nada a ver nem com a corrente de interpretação da teologia da libertação clássica, muito menos com a corrente da teologia da libertação neopentecostal. O assunto que nós vamos analisar na Bíblia tem tudo a ver com o ensino pragmático, o ensino prático da vida cristã. Até porque todos nós sabemos que o crente, ele foi salvo, está sendo salvo e será salvo. Quando a gente estuda a doutrina da salvação, a gente aprende os 3 tempos, né? Quem é professor de teologia sabe disso. Os 3 tempos da salvação. Nós fomos salvos quando recebemos a Cristo como Salvador. Toda a sentença, todo o pecado que cometemos foi automaticamente perdoado e fomos libertos da sentença do pecado. Mas no decorrer da nossa jornada, estamos suscetíveis a errar, e é claro que
o pecado na vida do crente não é mais uma prática, é uma possibilidade. E tendo em vista que o pecado é uma possibilidade, logo o crente ele precisa não somente reconhecer que foi liberto da sentença, mas ele está sendo liberto do poder do pecado, e quando Jesus voltar, ele será radicalmente liberto da presença do pecado. Então, dentro desta visão que está relacionada mais com a santificação prática e progressiva, que é essa libertação que a gente precisa todos os dias crescer no conhecimento e se desvencilhar de coisas que ainda acontecem em nossas vidas, que a Bíblia mostra-nos das possibilidades de alguns crentes, apesar de salvos, eles se enredarem em algumas coisas que precisam serem libertos nesse aspecto. Então, quando Paulo fala a Timóteo acerca desses crentes, como está aí no texto, e ao servo do Senhor ele diz: não convém contender. Um líder, um obreiro, ele não vai estar brigando, não vive em contenda, e contendas ideológicas, mas sim ser manso para com todos e preparado, apto para ensinar, sofredor aqui é suportando, que às vezes a gente ensina pessoas que afronta, né? Que não aceita, que rejeita, mas mesmo debaixo de sofrimento, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Não é que eles não conheceram a verdade da salvação, mas a verdade acerca da questão em que eles estão enredados. Aí ele diz aqui ainda: e tornarem a despertar. Quer dizer, tornarem a despertar está se referindo a alguém que já havia sido despertado antes, alguém que já tinha sido salvo, alguém que já tinha aceitado, alguém que já é crente, mas se enredou em algumas ideias, que no contexto aqui são as heresias mesmos, e se aprofundarmos mais um pouco, vai ver que são ideologias que já a gente vê o berço dessas ideologias como o berço do movimento feminista, porque foi aqui onde Paulo começou a tratar de mulheres que queriam se nivelar aos homens, e Paulo chega a dizer que elas estavam seguindo Satanás. Então aqui a gente já vê as sementes dessas ideologias malignas que querem destruir, não é? Aquilo que Deus constituiu como padrão para a sociedade, que é o papel da mulher, o papel do homem, e também está aqui inserido no contexto as heresias doutrinárias, e Paulo está se referindo a pessoas que estão enredados com essas ideologias, estão presos, mas ele diz a Timóteo: ensine com mansidão, para ver se eles se arrependem dessas coisas, e quem sabe, né? Ele diz, quem sabe não será liberto, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Então, Paulo está mostrando que mesmo uma pessoa crente, se não tiver cuidado, ele pode cair num laço. Quem me entende, diga amém. Então, a palavra laços na Bíblia vem dos termos gregos pages ou pagesdeu. Esses dois termos gregos apresentam a palavra laços tanto no sentido positivo quanto no sentido negativo, já que a palavra laços na Bíblia é uma palavra polissêmica. Dependendo do contexto é que a gente entende o sentido em que ela está sendo aplicada. Então, ela é vista tanto nesse sentido positivo, referindo-se a vínculo, referindo-se à união,
como está no Salmo 2, versículo 3, Jeremias capítulo 5, versículo 5, Oséias capítulo 11, versículo 4. Nesse aspecto, nesses textos, a palavra laço, ela aparece dentro de um aspecto positivo. A Bíblia diz que Deus nos laçou com cordas do seu amor. Então, existem laços no sentido positivo. Mas também a palavra laços aparece na Bíblia em um sentido negativo, referindo-se a ciladas, armadilhas, enredos, como está em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 6, Salmo 64, versículo 2 ao 5, e aqui por aí em diante nós temos vários textos que tratam dos laços nesse aspecto negativo. É claro que quando Paulo fala dos laços para Timóteo, ele está falando do laço no aspecto negativo, que não precisa nem fazer muito esforço para entender, porque ele já chama de laços do diabo. Então já fala de laços nesse aspecto negativo. E se os laços do diabo existem, como é que o diabo consegue laçar crente? Pessoas que já saíram do seu mundo, do mundo das trevas, do seu reino. Isso serve para o nosso despertamento. Quando Paulo instrui a Timóteo, ele está dizendo: olhem aí que tem pessoas que já foram libertas, tiradas do reino das trevas, mas estão se permitindo serem laçadas por ideias, até porque o crente, ele vive em constante batalha espiritual, em constante peleja. O diabo, ele não luta contra uma pessoa, sofre a perda e desiste. Não, ele prepara novas estratégias e volta novamente a guerrear. Está lá em Lucas capítulo 4, versículo 13, a Bíblia diz que quando ele acabou toda a tentação contra Jesus, afastou-se até o momento oportuno, até que tivesse uma outra oportunidade para atacar novamente. Então o crente, ele precisa, nós precisamos vivermos em constante vigilância, sóbrios, atentos, porque os ataques do inimigo não param, ele não desiste. Enquanto estivermos aqui nesta terra, sempre vai haver investida do inimigo. E eu disse aqui da outra vez, só a título de revisão, que o inimigo tem vários meios de enredar o crente, várias formas de ataque. Ele pode atacar usando pessoas soberbas, e a Bíblia diz que os soberbos são instrumentos do diabo para enredar os homens. Isso está lá no Salmo 140, versículo 5, diz: os soberbos armaram-me laços, e cordas estenderam a rede à beira do caminho, armaram-me laços corrediços. O salmista está dizendo que, através de pessoas soberbas, laços malignos foram armados contra a sua vida. Estes são os que se sentem acima da média, os soberbos, pessoas que se sentem acima da média, se consideram melhor e superior a tudo e a todos. A soberba é um tipo de altivez, é o orgulho generalizado, e a gente tem que ter muito cuidado com pessoas soberbas. Essas pessoas, muitas das vezes, se tornam instrumentos do diabo para armar laços contra o crente. Uma outra identificação bíblica, no Salmo 119, versículo 110, o salmista cita aqui os ímpios como sendo instrumentos do inimigo para estar armando laços contra a sua vida. Salmo 119, versículo 110, ele diz: os ímpios me armaram laços, contudo não me desviei dos teus preceitos. Mas ele está dizendo que os ímpios armam laços. Esses são os que não conhecem
e não tem nenhum relacionamento com Deus. Temos que ter cuidado com os soberbos, porque soberbos, ele pode estar lá fora, como pode estar dentro de uma comunidade cristã. Os ímpios também, os ímpios podem estar lá fora, como podem estar dentro de uma comunidade. É claro que eles não permanecem, como a Bíblia diz, que os ímpios não permanecerão na congregação dos justos, mas ele ainda entra. Então, é preciso ter cuidado, e essas pessoas, às vezes, se envolvem no meio do povo cristão, justamente para preparar ciladas, para tentar tirar vantagens, para tentar prejudicar o trabalho do Senhor. Eu sempre cito uma fala do pastor Gesiel Gomes, que ele disse muitos anos atrás, em um estudo de obreiros, ele disse: tenhamos cuidado, porque existem pessoas dentro das igrejas, financiadas pelo diabo, só para atrapalhar quem é crente de verdade. E eu nunca mais esqueci dessa fala quando ouvi. Então é preciso ter cuidado, porque às vezes o diabo financia pessoas para entrar dentro das comunidades, das igrejas, dos templos, justamente para criar problema. E o salmista está dizendo: os ímpios me armaram laços, contudo não me desviei dos teus preceitos. Uma outra classe de pessoas que o inimigo usa para armar laços contra o crente: os invejosos. Os invejosos também são pessoas que armam laços. No Salmo 38, versículo 12 diz: também os que buscam a minha vida me armam laços, e os que procuram o meu mal dizem coisas que danificam e imaginam astúcia todo dia. Percebam que existem pessoas que armam laços. Quando elas não conseguem armar laços dentro da forma de estratégia delas, ela usa a calúnia, a difamação, a mentira para prejudicar aqueles que servem a Deus com sinceridade. No primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículo 21, nós temos aqui uma referência a Saul. Saul montando estratégia para destruir Davi e armando laços contra a vida de Davi. O texto diz assim: e Saul disse: eu lhe darei para que ele sirva de laço e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: com a outra serás hoje meu genro. Saul oferece a sua segunda filha para Davi, e ele oferece a sua filha com a intenção de ter Davi para sair guerrear as suas guerras, porque ele queria que Davi morresse no campo de batalha, para que ele ficasse livre da fama de Davi. E ele fazia aquilo que parecia que era uma ação de investimento de credibilidade sobre Davi. Vá guerrear, eu acredito, mas não era vá guerrear para morrer logo. Eu quero que você morra no campo de batalha. Aquilo não era um investimento de credibilidade, era uma estratégia para que Davi morresse. Mas Deus era com Davi. E a Bíblia diz que todas as vezes que Davi ia pelejar, vencia os filisteus e voltava com relatório de vitória, acumulando troféus. Isso foi o resultado da fidelidade de Davi. Mas a inveja de Saul preparou laços contra Davi. Os invejosos preparam laços. Pessoas que são apoiadoras de pecados são pessoas que também armam laços. E é preciso ter muito cuidado. Nem todas as pessoas que se declaram amigos seus são verdadeiramente amigos. Qualquer amigo que não lhe contraria com relação a escolhas e decisões erradas, pode desconsiderar amigo. Não são amigos. Se você tem um amigo que só balança a cabeça para tudo que você diz, para tudo que você quer,
de forma afirmativa, fique sabendo que ele não é seu amigo, ele é um apoiador de pecado. Amigo de verdade é aquele que nos avisa, nos alerta, nos contraria para o bem. Quem está me entendendo, diga amém. É aquele que, na hora que a gente quer tomar uma decisão e ele sabe que a gente vai se prejudicar, ele vai contra. Ele é daquele tipo que aplaude, entendeu? Que apoia, vai, sabendo que a pessoa vai se prejudicar. Isso não é amigo, é um apoiador de pecado. Cuidado com pessoas que lhe chamam para lugares que contraria que vai contra a sua fé, contra a sua vida de comunhão com Deus. O Salmo 141, versículo 9, diz assim: e eu achei uma coisa mais amarga do que a morte. Aliás, Eclesiastes 7:26. A mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são ataduras, quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Então é preciso ter muito cuidado com pessoas que ele atrai para o pecado, para a prostituição, para uma vida de desobediência, para uma vida que contraria a vontade de Deus. Existem pessoas que são reféns de seus próprios apetites carnais e ainda influenciam outros a viverem na mesma condição de prisão espiritual. Tem gente que está caído e quer que você viva caído também. Tem gente que está destruído e quer que você caia na destruição também. E lhe influencia para o mal. Não queira amizade que não te ajuda a ser mais crente. Não queira a amizade que não te influencia a ser mais santo. Não queira a amizade com pessoas que não te ajudam a subir para o céu. Comece a se desvencilhar, a cortar relação com qualquer pessoa, que quando você chega perto, você se torna mais carnal, você se torna mais vulnerável, você se torna ímpio. Se afaste dessas pessoas. Esta noite o conselho de Deus é: cuidado com essa gente, pois ela está armando laço contra a sua vida, e Deus está te alertando através da sua palavra esta noite. Não são teus amigos, são apoiadores de pecados. Quinto e último lugar, pessoas que o diabo usa para preparar cilada contra os crentes. Eu falei aqui de pessoas soberbas, pessoas ímpias, pessoas invejosas, pessoas que se consideram amigos, mas são apoiadores de pecados. E agora vem uma classe que eu considero a mais perigosas, que são os inimigos secretos. Pessoas que a gente sequer imagina que são instrumentos do diabo, até que se caia em um laço. E existem pessoas assim que nos cercam? Claro que existe. No Salmo 64, versículo 5, Salmo 142, versículo de número 3, a Bíblia fala de pessoas desconhecidas, pessoas que armam laços secretamente. Diz assim: fiam-se em mau intento, ou firmam-se em mau intento, falam de armar laços secretamente, e dizem: quem nos verá? Quando meu espírito estava angustiado em mim, então conhecestes a minha vereda. No caminho em que eu andava, ele diz, o salmista, ocultaram um laço. Tem gente que prepara laço disfarçadamente, a gente não sabe, são verdadeiramente agentes secretos do diabo. Pessoas que trabalham secretamente para o inimigo. Em Lucas capítulo 20, versículo 20, Jó, capítulo 34, versículo 30, nós temos algumas referências de pessoas assim. A Bíblia diz assim: e trazendo
debaixo de olho, mandaram espias que se fingiam de justos para o apanharem em alguma palavra e o entregarem à jurisdição e poder do governador. Mandaram, agente secreto do diabo. E trazendo debaixo de olho, mandaram espias que se fingiam de justos. Pessoas que vêm se fingindo de justo. Parece que é crente, parece que tem negócio com Deus, mas são agentes secretos do inimigo. Estão arrodeando, cercando o crente, justamente para pegarem numa cilada e armarem um laço. E a Bíblia diz assim: para que o homem hipócrita nunca mais reine e não haja laço no povo. Veja que existem pessoas hipócritas, pessoas que parecem ser, mas não são, e por trás, fazendo uso do poder, fazendo uso da sua autoimagem, estão preparando laços para o povo. Preciso termos muito cuidado com isso, porque tem pessoas que a gente nem suspeita, nem imagina que aquela pessoa ali tem uma intenção maligna. Às vezes porque tem um cargo, às vezes porque tem um título, às vezes porque se destaca na sociedade. Não, fulano jamais. E às vezes está usando aquilo ali para se camuflar. Por trás está havendo estratégias malignas para atingir a obra, atingir um obreiro, atingir o crente. Mas a palavra de Deus está nos avisando, nos informando. Em Jó capítulo 18, versículo 8 ao 10, diz: porque por seus próprios pés é lançado na rede e andará nos fios enredados. O laço o apanhará pelo calcanhar e prevalecerá contra ele o salteador. Traduzindo, tem gente que preparou o laço só para tirar de você os seus valores. São salteadores espirituais. São pessoas que preparou o laço só para roubar teus tesouros. E a Bíblia fala de pessoas que armam laços e são salteadores. Pessoas que armam laço para sacar, tirar, extorquir, roubar, levar aquilo que te pertence, aquilo que é precioso. E a Bíblia diz assim: está escondida debaixo da terra uma corda e uma armadilha na vereda. Ele esconde no caminho, ele estuda por onde o crente passa para tentar montar a estratégia. Mas nós temos um Deus que ainda corta laços. A Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Nós temos um Deus que ainda corta laços. Quem crê nisso, diga amém. Então é importante sabermos que o inimigo, ele monta estratégias para enredar o crente. E como é que eu posso identificar uma pessoa que está laçada pelo diabo? A Bíblia também nos dá sinais acerca disso. Como identificar uma pessoa laçada pelo inimigo? Eu vou lhe mostrar alguns pontos que identifica uma pessoa laçada. Primeiro, medo de tudo e de todos, síndrome do pânico. Muitas das vezes, não estou generalizando, às vezes é fruto de uma seta do inimigo na mente. Às vezes é um laço que a pessoa caiu. E a Bíblia fala disso. Jó 22 e 10. Abra a sua Bíblia para você ver. Jó 22 e 10. É claro que nesse tempo pós-moderno se recebe nome, síndrome do pânico, mas já existia doenças desse tipo, problemas desse tipo, que vinham como fruto de ataques, investidas. Jó 22 e 10 diz assim:
Por isso é que estáis cercados de quê? Cercados de quê? De laços. E o que é que acontece quando a pessoa está cercada de laços? E te perturbou o quê? Um pavor repentino. Pessoa cercada de laços, veio um pavor, um medo. Uma pessoa que está cercada pelo laço, geralmente pode estar sofrendo de síndrome, sofrendo algum tipo de síndrome, principalmente medo. Conheço pessoas que foram atingidas por setas malignas. E muitas das vezes, a maioria dessas pessoas que são atingidas por setas malignas são atingidas porque desconhecem a doutrina bíblica da segurança espiritual, por não terem intimidade com a palavra. Qualquer coisa que ouvem, internalizam, aceitam. Tem gente que não pode ouvir uma palavra negativa que ele já vai internalizar e já fica em casa cabisbaixo. Disseram isso comigo, disseram que... Eu já vi uma pessoa ficar doente só porque disseram que ele era feio. Não estou brincando. Só porque disseram que ele era feio. Eu fui levado à casa desse menino, que era o filho de um diácono, e quando eu cheguei lá, o menino já fazia semana que não comia. Estava doente, se definhando em cima da cama. E quando eu cheguei lá, o pai pensava que era tipo de possessão, demônio na mente do menino. Eu pedi para os pais saírem e fiquei com ele ali. Era um jovem de quase 17 anos. E eu comecei a conversar com ele, e conversando e tal, e falando. Comecei a relembrar a infância, como foi a sua vida na infância, sua infância foi boa, para ele lembrando de como era a vida dele ativa antes de chegar naquele leito onde ele estava paralisado há semanas. Os médicos não sabiam o que era. Ninguém, não tinha remédio que levantasse aquele menino da cama. Aí eu conversando com ele, e acompanhando, e aconselhando, de repente, quando foi chegando justamente no tempo em que ele enfermou, ele me contou: não, é que eu estava na escola, e me chamaram de Seu Madruga. Seu Madruga é um personagem aí da série do Chaves. E me chamaram de Seu Madruga, e eu fiquei com tanto ódio que eu queria matar o menino que me chamou de Seu Madruga, mas eu não tive coragem, fiquei com essa tristeza dentro de mim e tal, e eu estou aqui, não quero ir mais para a escola, não quero ir mais para canto nenhum, e agora não tenho mais força para comer, não tenho mais força para nada, mas tudo por causa de uma palavra, gente. Uma palavra. E eu comecei a conversar com ele, explicar que no meu tempo de jovem eu também sofri muito bullying, diziam tanta coisa. Eu acho que quase todo mundo aqui já sofreu bullying. Sim ou não? Tanta coisa. Hoje é uma sensibilidade, e as pessoas são hipersensíveis, mas naquela época o bullying parece que fazia parte da nossa convivência. Chamar o outro de narigudo, orelhudo, não é? Venta de tucano, boca de CD, perna de sabiá. Eu vi tantas essas coisas, gente. Mas a gente é fruto de uma geração raiz que ensinou a gente a apanhar na cara e levantar a cabeça. Mas essa geração de hoje, a grande maioria, é uma geração Nutella, não pode ouvir nada que vai internalizar aquilo ali e vai configurar a vida em cima de uma palavra negativa. Aí por isso que pessoas caem no laço do diabo. E o diabo consegue através de palavras, de atitude, enclausurar a pessoa dentro de um sistema de medo. Mas graças a Deus que aquele jovem levantou-se, reagiu, voltou a estudar, não morreu, mas ele estava à beira da morte mesmo, por causa de uma palavra. Então é preciso termos cuidado, porque os laços podem levar a pessoa a uma síndrome, o medo ilógico, medo por coisas que não existem. Pessoas que têm medo de dormir com a luz apagada.
Pessoas que não conseguem ficar em casa com a luz apagada, porque vê coisa, vê vulto. Deveria ver vulto com a luz acesa, mas a luz apagada. Era para ver com a luz acesa, que está claro. Mas não, só vê quando a luz está apagada. Não apaga, acenda a luz. Pessoas que têm essas síndromes de pânico, de medo. Em Casa Amarela, um tempo atrás, alguns anos atrás, o irmão falou para mim que estava vendo demônio. E a esposa dele me procurou. Eu chamei ele dentro da secretaria para aconselhar, para saber o que era que estava acontecendo, que tipo de visão era essa. E ele disse que estava vendo demônio na foto dele. Disse, como é que o senhor está vendo demônio na sua foto? Aí ele disse, é porque para onde eu vou, meu olho olha para mim. Eu disse, faça uma coisa para mim, que eu vou lá orar na sua casa. Ele disse, o quê? Eu disse, tire uma outra foto. Agora tire uma foto de costas, só das suas costas. Coloque lá, se o pescoço virar, é o diabo mesmo. Cadê que não teve mais nada disso, irmão? As pessoas criam coisas, acham que o diabo vai estar fazendo pose em foto, irmãos. O mundo espiritual não vive dentro desse sistema que as pessoas criam de pânico, de medo, baseado em síndrome que desenvolveu na criação. Às vezes a cantoria do boi da cara preta, a criança cresceu com isso na mente, internalizou. Antigamente os pais queriam botar o filho para dormir, o filho dormia no medo, debaixo de medo. Era assim ou não era? E muita gente desenvolveu síndrome com isso aí, e precisa ser tratado. Mas em alguns casos o diabo se aproveita para tentar enredar as pessoas, neutralizar as pessoas. Medo de tudo e de todos pode ser um sinal de laços, onde a pessoa está enredado. Angústia da morte, pessoas com crise existencial. Eu vou morrer, eu já sei a data que eu vou morrer. Querido, o tempo da morte, quem sabe é Deus. É certo que existe tempo de nascer e tempo de morrer, mas quem sabe é Deus. Esse negócio de, eu sei, já estou pressentindo, conversa, isso é um laço. E o salmista diz isso no Salmo 18, versículo 5, Salmo 16, versículo 3, cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam, cordéis da morte me cercaram, e a angústia do inferno se apoderaram de mim, encontrei aperto e tristeza. Isso aqui nada mais é do que crise existencial. O ser humano ele pode estar passando por uma situação de crise, precisa de um tratamento, tanto espiritual quanto um tratamento com pessoas especialistas na área, procurar tratar através de um psicólogo, de um psiquiatra, procurar um conselheiro à altura para tratar dessas coisas. Mas tem gente que sofre de crise existencial, medo de morrer, já pressente a morte. A casa dessas pessoas são verdadeiramente penitenciárias domésticas. É grade. Eu não estou dizendo que você tem que flexibilizar a segurança, mas cuidado para o que você usa como segurança não seja reflexo de uma síndrome, resultado de uma síndrome. Que a pessoa tem grade, tem cadeado, tem cachorro Rottweiler, tem um louro para acordar o cachorro, tem cerca elétrica, é tanta da coisa, e ainda vive lá enclausurado. Por quê? Muitas das vezes essa síndrome ela é despertada de tanto assistir nojeira. Só assiste programa de morte, de desgraça. Essas pessoas que vivem assistindo esses programas que só falam de infidelidade no casamento, de marido matando mulheres, mulheres matando marido, elas desenvolvem síndrome. Já acha que todo mundo é igual. Tenha cuidado. Tenhamos cuidado com essas coisas. Quem está me entendendo, diga amém. Tem tanta coisa boa para a gente alimentar a nossa alma, mas tem gente que já começa o dia ouvindo e assistindo o que não presta, irmão. Só vivem consumindo o que não presta. Aí desenvolve coisas desse tipo.
desenvolve doenças e problemas dessa natureza. O que é que leva uma pessoa a cair no laço? O que é que identifica uma pessoa no laço? Uma pessoa com medo de tudo e de todos, uma pessoa que já tem no coração o dia de morrer, com crise existencial, uma pessoa que não consegue mais se enxergar, ver valor na vida e valor em si, é uma pessoa devota de ídolo. Quem vive devotado a ídolo são pessoas que estão no laço, pessoas que pintam a sua casa com a característica do seu time, configura a casa, a roupa, o carro. Gente, isso aí tem se tornado um laço. Todo ídolo, biblicamente falando, todo ídolo arma laço. Todo ídolo que é gerado no coração prepara laços. Êxodo 23 e 33, Deuteronômio capítulo 7, versículo 16, Salmo 106, versículo 36. A Bíblia fala disso, ídolo no coração. A pessoa amar coisa e pessoas acima de Deus. Querer colocar coisas acima de Deus em seu coração. Colocar pessoas acima de Deus no seu coração. Isso aí é idolatria. Nada pode ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Tem gente que deixa de vir para um culto para assistir uma partida de futebol. Tem gente que deixa de vir para a igreja para não perder o jogo que vai ter naquela noite. Abrir mão de estar na presença de Deus por causa de uma partida. Isso é idolatria. Isso é ídolo. E sabe o que é que isso faz? Arma laço. A Bíblia diz assim: na tua terra não habitarão, para que não te façam pecar contra mim. Se servires aos seus deuses, certamente será um laço para ti. Isso aqui é Deus dizendo: pois consumirás todos os povos que te der o Senhor teu Deus, o teu olho não os poupará, e não servirás a seus deuses, pois isso te seria por laço. Todo ídolo sempre vai se tornar um laço, um atrapalho, um enredo na vida espiritual desse crente. O versículo, Salmo 106 e 36 diz: e servirão aos seus ídolos, e serviram aos seus ídolos, que vieram a ser-lhes um laço. Então toda forma, toda configuração de idolatria se torna um laço na vida da pessoa, atrapalha a pessoa de viver uma vida para Deus. Então, se qualquer coisa aqui te impede de buscar a Deus, de servir a Deus, aquilo está se tornando um ídolo. Eu vi um pastor dizer, não vou citar o nome dele porque não lembro, mas já quero dizer que não é minha essa frase, mas eu vi um pastor dizer o seguinte: tudo aquilo em que você acha mais prazer do que em Deus se tornou teu ídolo. Tudo aquilo que gera mais prazer no teu coração do que Deus virou teu ídolo. Então tenha cuidado para você não encontrar mais prazer em certas coisas do que na pessoa de Deus, porque senão aquilo ali virou seu ídolo. Ambição por poder, atenção, porque tem gente que tem uma ambição por atenção, uma ambição por poder, que eu chamo de megalomania. Esse tipo de gente que tem essa ambição por poder são pessoas que estão em laços. Quando você vê pessoas nas igrejas lutando, concorrendo por cadeiras, por poder, por cargo, são pessoas que estão em laços. Pessoas que querem usar de propina para comprar posição, título ou atenção na igreja, são pessoas que estão em laços do diabo. A Bíblia fala de pessoas assim. Em Atos capítulo 8, versículo 20,
ao versículo 24, a Bíblia fala de Simão. Ele ignorava o meio e a finalidade do poder do Espírito Santo. Ele ignorou e ele ofereceu dinheiro para obter o dom do Espírito Santo. Em Atos 8, 20 e 24 diz: mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidastes que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que estais em fel de amargura e em laço de iniquidade. A ambição, o desejo megalomaníaco de Simão revelou a Pedro que ele estava em um laço de iniquidade. Pessoas que vivem em busca de título, de cargo. Parece que ele só serve a Deus se tiver o título. Pessoas que estão na igreja escorada em título. Se tirar dele o cargo, ele não faz mais a obra. É o dirigente do evangelismo. Se tirar dele a direção, ele não sai mais para evangelizar. A chamada dele era enquanto ele era dirigente. É a dirigente do ciclo de oração. Se tirar ela da frente, ela não sabe vir para o ciclo de oração e ser uma componente como as demais irmãs de uma comissão. Ela só sabe estar no ciclo de oração se for uma dirigente. E eu estou falando de coisas básicas e de pessoas que às vezes querem usar de propina para tentar iludir quem tem autoridade por Deus de lhe passar certos cargos e confianças na igreja. Pessoas que querem comprar pastores com pizza, com sapato, com perfume, com terno. Que chamada barata é essa? Que ministério barato é esse? O verdadeiro chamado não precisa de propina. É Deus quem chama, é Deus quem escolhe, é Deus quem aponta, é Deus quem levanta, é Deus quem confirma. Quando você vê essas pessoas usando de má fé, usando desses mecanismos, são pessoas que começam cedo e terminam breve, porque não tem fruto um ministério como esse. Mas aqueles que têm verdadeiramente chamada de Deus, ele não está nem aí se vai agora, se vai depois. Ele sabe que na hora certa Deus vai levantá-lo, Deus vai cumprir a promessa e Deus vai investir na vida dele como havia dito. Eita lá, a gente precisa ensinar essas coisas na igreja, irmãos, porque senão a gente vira igreja como algumas que vivem nessa competição, nesse frenesi, nessa luta por cargo, por luta. As pessoas não conseguem ser crentes sem cargo. Acha que o valor dela não está na cruz, está no cargo. Se tirar do cargo, o que Jesus fez não vale de nada. O valor de uma pessoa não está no cargo, está na cruz. Não está no título, está na cruz. Eu não estou depreciando as coisas espirituais. Eu louvo a Deus pelo chamado dele na minha vida, mas eu não aceitei Jesus para ser pastor. Eu aceitei Jesus para cumprir o meu chamado de cristão, honrando a ele, servindo a ele, até o dia da sua volta, me encontrar com ele no céu. Jesus não vai chamar quem tem cargo, vai chamar quem é verdadeiramente crente fiel. Tem muita gente com cargo que vai ficar, e pessoas que não têm cargo nenhum, nem título, sequer tem um nome conhecido, mas no dia que a trombeta tocar, vai subir, vai estar na presença dele. E é preciso levarmos em consideração todas essas verdades, porque essas coisas têm se tornado laços na vida das pessoas. Deixa eu ser mais contundente, deixa eu ser mais forte aqui. Tem gente que só vai para o céu se a gente não der cargo para elas.
Tem gente que foi para o inferno por causa de cargo. Tem gente que foi para o inferno por causa de cargo. Por causa de cargo, não confessou o pecado de adultério para não perder o cargo. Ah, não, se eu confessar, vão me tirar do cargo. Aí prefere ir para o inferno com cargo e tudo. Eita lá. Pastor, alivia aí, hoje é um dia mais chuvoso. Agora que eu estou com vontade de pregar, vamos me dar com a vigília aqui para o irmão abanar aí, né? Mas vocês sabiam disso, queridos? Tem gente que vai para o inferno por causa de cargo. Está tão agarrado com cargo que não consegue confessar os pecados. Erram e ficam lá se escondendo por trás do cargo. Aí quando Jesus voltar, que essas pessoas forem condenadas, né? Por ter escondido o pecado, aí o diabo vai dizer, aí eu sabia, por isso que eu não te tentei tanto, que eu já sabia que tu já era meu. Que eu fico preocupado quando um crente ele não é perseguido, quando um crente ele não é incomodado, quando um crente ele não sofre ataques do diabo. Eu fico preocupado. Irmãos, não estou falando que a gente agora vai ver buscando perturbação, não. Mas quem tem Jesus, quem está bem com Deus, ele sofre investidas. Eu aprendi lendo as cartas de Jesus às igrejas da Ásia, que a única igreja que a gente não vê peleja nenhuma contra ela, foi aquela que o pastor estava morto. O diabo não luta contra quem já está morto. As outras igrejas é perseguição, é uma coisa, é uma influência aqui, mas aquela que o pastor estava morto, você não vê. Não cita, não tem heresia lá, não tem nada de heresia. Não. A única coisa que diz é, confirma os que estão para morrer. Quando você não vê nada de investida do diabo contra a sua vida, pergunte a Deus, eu estou bem mesmo contigo, Jesus, por que o diabo não está me perturbando mais? Porque uma pessoa que o diabo não perturba ele, parece que já está aliado com ele, que ele não está nem fazendo mais nada. Não, um crente que vive aos pés de Jesus, em comunhão, tem investida, é luta interior, é luta exterior, é batalha espiritual, é assim ou não é, queridos? Tentações, mas tem um crente que parece que não sente mais nada, não tem mais tentação, já anda de mão dadas com legião, porque ele não está tendo mais nada. Não, desconfie da sua fé. Se não está havendo nenhuma investida, nenhum ataque, não é que você vai provocar, mas é que é natural na vida do crente haver batalhas. Jesus disse que a gente padeceria, sofreria só por causa do nome dele. Só por causa do nome dele. Por outro lado, nesse mesmo viés de pensamento, tem uma palavra de conforto. É que se ainda está havendo lutas na sua vida, é sinal de que você ainda está vivo e Deus está com você. Se está havendo batalhas, é sinal de que o diabo reconhece que ainda tem vida aí, tem vida aí, tem vida. Aonde tem vida, ele se inquieta para pelejar contra aquele ali. São os dois lados que você precisa analisar. Dando prosseguimento, e parece que no outro estudo eu parei aqui, falando nesse ponto, e eu deveria prosseguir desse que eu vou falar agora aqui. Mas alguns talvez não estavam no outro estudo, por isso que eu tive que repetir algumas coisas. A minha preocupação na Bíblia agora é o que leva um crente a cair no laço. Eu falei do que o diabo usa, as influências, pessoas soberbas. Ele usa. Mas eu quero analisar agora o que leva o crente a cair no laço. Eu falei de sinais de uma pessoa caída em laços, síndromes, idolatria, sentimento megalomaníaco,
Mas eu quero saber agora o que leva uma pessoa a cair no laço. Por que alguns crentes caem em laços? Quem quer examinar comigo, diga amém. Vamos lá. Não dá para a gente analisar tudo. Eu tenho que escrever um livro com esse assunto aqui, que é para detalhar as coisas. Mas eu vou começar por aqui. Vamos lá. Provérbios 22:5. Não sei quem é que está projetando aí. Provérbios 22, versículo 5. Provérbios 22:5. Nós vamos ver uma referência do que tem levado algumas pessoas a caírem no laço. Diz assim: espinhos e laços há no caminho do o que guarda a sua alma, retira-se para longe. Agora veja o versículo 24, mesmo capítulo 22 e 24. Não acompanhes o iracundo, nem andem com o homem colérico. Continue o texto. Para que não aprendas as suas veredas e tomes um laço para a tua. Os dois textos, eles apontam para uma verdade. E vocês sabem que eu não prego usando de palavras suntuosas, elitizadas. Eu vou logo no osso. Sou daqueles pregadores que enfeita tanto para dizer uma coisa. Não, eu vou logo no osso, logo no meio da canela. Só saber. O que é que leva uma pessoa a cair no laço? Diga assim: companhias erradas. Diga assim: não ande com quem não presta. Pronto. Algumas pessoas caem no laço porque só anda com quem não presta. Algumas pessoas caem no laço porque não sabe selecionar a amizade. Pessoas. Acha que todo mundo merece sua confiança e oferece sua intimidade. Eu preciso ter muito cuidado, porque confiança não é uma coisa que se deposita no primeiro olhar, no primeiro contato, nem no segundo. Confiança é algo que a gente investe em pessoas que já deu provas de sua lealdade. Confiança é você se amparar na lealdade de alguém. E lealdade você não observa do dia para a noite. É convivendo. É convivendo. Tem gente que conhece alguém e já leva logo para a sua casa, e já chama logo para comer a sua mesa, já está lá logo levando para o rol da família e conta seus segredos. Não é assim não. Cuidado, você pode estar andando com uma pessoa que vai armar um laço. Por que as pessoas caem no laço? Porque se junta com quem não presta. Leva para dentro de casa fofoqueiro, leva para dentro de casa caluniadores, leva para dentro de casa pessoas carnais, leva para dentro de casa pessoas adúlteras, prostitutos, disfarçado de crente. Aí daqui a pouco está lá o casamento desmantelado. Eu pensei que era um vaso. Aí descobriu que era uma caneca rachada. Tem que ter cuidado. Isso aqui é conto de doutrina, viu, irmão? Conto de doutrina não é conto de massagear a ego de ninguém, não. É para alertar a gente. E eu estou falando sobre laços do diabo. Por que algumas pessoas caem no laço? Porque se junta com quem não presta. Com quem não presta. A Bíblia manda ter paz com todo mundo, mas não manda ter comunhão com todo mundo, não. Onde é que a Bíblia diz? Tenha comunhão com todo mundo. Não. Ter paz é uma coisa, ter comunhão é outra. Totalmente diferente. Eu posso ter paz com o ímpio, sim ou não?
Eu posso ter paz com pessoas que têm uma procedência de vida totalmente contrária aos padrões que eu aprendo na Bíblia. Eu posso ter paz com pessoas que andam na prática da homossexualidade, pessoas que vivem uma outra religião. Posso estar em paz com eles. Eu não tenho nada pessoal contra ninguém. Agora, comunhão, aí é outra coisa, gente. Comunhão é koinonia, é compartilhar dos mesmos ideais. Agora imagine dentro de um templo, até dentro de um templo você tem que ser seletivo, sim ou não? Todo mundo que dá glória na igreja é crente. Todo mundo que levanta a mão e chora é crente, vai nessa. Jesus estava na sinagoga ensinando e tinha um cara endemoniado no meio. Foi assim ou não foi? E aquele camarada já era fiel na sinagoga. Ele se revelou porque foi Jesus que chegou com uma doutrina diferente, mas ele era assíduo. Ele era um frequentador assíduo naquela sinagoga. Agora Jesus veio com a doutrina de poder. Aí quando ele começou a pregar, o demônio se agitou nele. Já disse, cala-te, sai dele. Mas estava lá. Toda reuniãozinha religiosa ele estava lá. Então é preciso ter cuidado. Ser seletivo. A gente atribui a Deus, mas não foi Deus não que falou, não, foi Davi. Davi que disse, os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. A gente diz, Deus está procurando, não. Eu sei que Deus procura fiéis, mas o texto ali, o contexto é Davi dizendo, eu estou sendo seletivo, na minha casa eu não vou introduzir quem vive no engano, não, na mentira não quero gente desse tipo dentro da minha casa não. Então, ou o crente aprende a ser seletivo, ou ele vai ter que sofrer as consequências quando estiver dentro de um laço. Porque infelizmente tem pessoas que não querem aprender com o ensino, vai aprender, se é que aprende, com a dor. Com a dor. Pensei que hoje a doutrina ia ser mais leve. Agora que eu estou animado, irmão. Por que as pessoas caem no laço? Diga, a influência das más companhias. Algumas pessoas caem no laço porque, em síntese, se junta com quem não presta. Só leva para dentro de casa quem não presta, quem não ajuda ele a ser mais crente, ajuda ele a ser mais fofoqueiro, mais caluniador. Aí cai no laço. Cai no laço. Quero conversa, irmãos. Não quero conversa. É por isso que eu adotei um padrão de casa para a igreja, da igreja para casa. Se tiver de comer em algum lugar, como no restaurante, vou para casa. Não vivo de casa de ninguém, só se for uma ocasião especial. O irmão da igreja aniversariou, eu vou. Eu também sou antissocial, eu vou. Para eu estar criando um lugarzinho, para eu estar comendo lá direto. E pipipi, e só sai fofoca, irmão. Só sai o que não presta. É covil de fofoqueiro. Não, irmão. Eu quero lugar onde eu possa ser mais crente quando eu chegar. Se eu chegar na sua casa, me ajude a ser mais crente. Porque para pecar já tem tanto demônio e satanás para querer me fazer pecar, ainda vem ter um crente, pelo amor de Deus. Não, quero chegar num lugar para ser mais crente. Já tem tanta coisa que quer me influenciar o pecado, o diabo, o satanás, o capirota, os demônios, minha natureza carnal. Aí eu vou na casa de um crente para ter alguma coisa de Deus, chego lá, um fofoqueiro, vai para o inferno sozinho, rapaz. Eu quero ser mais santo, eu quero ser mais crente. Eu quero ser mais santo. Não, eu quero esse tipo de gente perto de mim, não. A não ser que ele venha para ser transformado pelo poder de Deus. Agora, para me influenciar para o mal, não, isso é um atraso, irmão. Isso é um atraso. Tem gente que é um atraso na sua vida. Desde jovem que eu sou assim. Alguns jovens achavam que eu era chato, mas eu não era chato. Eu só era seletivo quando eu era jovem, porque tinha uma calçada na igreja, lá em Bonança, que era a calçada da fofoca. O pastor falava direto na reunião, irmão.
Obrei, não fique nessa calçada. Parece que entra aqui e sai aqui, ó, no ouvido de algumas pessoas. Aí quando terminava o culto, estava lá, patotinha na calçada, e meu pastor, estou indo ali. Eu quero conversa com essa calçada, rapaz. Calçada da igreja, mas o diabo tomou conta. Não, quero não. Aí, ele é todo chato, só quer ser os santos. E eu vou querer ser o quê, irmão? Vou querer ser o pecador, eu tenho que querer ser o santo mesmo. Tem que querer ser santo. Cuidado com esses lugares que te influencia e te atrasa espiritualmente. Pessoas, né, que te atrasam. Saia desse caminho. Corte essas amizades que não te ajudam a ser crente, a estar mais perto de Deus. Corte essas amizades. Que eu já vi muitas coisas acontecerem, viu? Por conta disso. Pessoas que terminam levando para dentro de casa pessoas com más intenções, se passando por homem de Deus e por mulher de Deus, e não são nada de Deus, são instrumentos do diabo disfarçado. Eu conheço um caso de uma pessoa de muitos anos atrás que levou para dentro de casa um camarada que era considerado um profeta, e o cara chegou na casa dele e dizia assim: homem, essa mulher não é a tua é a irmã dessa. E o homem acreditou e queria ficar com a cunhada. Enquanto ele quis ficar com a cunhada, o vaso queria ficar com a mulher dele. Então veja que tipo de gente. Veja que tipo de gente. Tenha cuidado com essas coisas. É preciso ter maturidade nas Escrituras. E nós tivemos aqui um podcast com o presbítero Caio e os demais obreiros que estavam falando sobre essas manifestações que são falsas. Porque nem tudo, né? Nem tudo que vem rotulado de Deus é Deus. E o crente precisa ter maturidade para discernir essas coisas. Cheguei numa casa e uma mulher estava lá falando línguas, aparentemente línguas estranhas da que a gente falava, e não era demônio nela. Era demônio. Jesus expulsou o demônio daquela mulher, mas ela estava ali, disfarçada. Cheguei em outro lugar, tinha uma que estava possessa cantando o hino. Tem anjo voando nesse lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em toda a direção. E quando eu cheguei na casa para evangelizar, e aquela mulher cheia de demônio, que eu cheguei que bati palma, ela disse assim: eu não já estou cantando seu hino? Eu disse: você precisa receber a palavra que eu vim pregar. E o demônio nela ali, furioso, queria me enganar com o hino. Tem anjo voando, mas vem para cá que esse negócio tem anjo voando. Quer saber se tem palavra dentro do coração. O anjo voa onde ele quiser. Agora a palavra só entra onde tem fé verdadeira, aonde o crente é autêntico. Então não se engane não com os artifícios. Todos em pé. Da próxima vez eu continuo. Quem diz amém?